Welcome to the house of the Lord. Bem-vindos à casa do Senhor. Eu vou pedir a senhora vir à frente para traduzir para mim. Vamos pôr de pé. Let's stand. I rejoiced when he told me, let's go into the house of the Lord. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. It is good to be in your presence with you. É bom estar na tua presença com o teu povo. It is a place where we can prepare our hearts and worship you and give you thanks for all your blessings. Este é um lugar onde nós podemos preparar os nossos corações e adorar-te e cantar-te as nossas bênçãos. Heavenly Father, thank you that you do not treat us according to our sins. Obrigado, Pai, porque tu não nos tratas de acordo com os nossos pecados. And thank you that you have treated us according to what your Son did on our behalf. Mas obrigado porque tu nos tratas de acordo com o sacrifício que o teu Filho fez por nós. Thank you that his death paid the complete debt of our sins. Obrigado que a morte dele pagou completamente pela dívida dos nossos pecados. And thank you that through faith in him we have the gift of eternal life. E obrigado porque pela fé nele nós temos o dom da vida eterna. We thank you that even though we were lost sheep, you have adopted us to become part of your family. Obrigado porque, embora nós fôssemos ovelhas desgarradas, tu nos adotaste para a tua família. And we thank you that you sent your Holy Spirit to live with us, to help us out to live the Christian life. E obrigado porque tu enviaste o teu Espírito Santo para nos ajudar a viver a vida cristã. Help us today to worship you the way you deserve it. Ajuda-nos hoje a louvar-te da maneira que tu mereces. We commit to your care those among us who need help. Entregamos ao teu cuidado aqueles do meio de nós que precisam de ajuda. We ask that you comfort their hearts, Conforta os seus corações bring healing to their bodies and to their minds. e traz a cura aos seus corpos e às suas mentes. And Heavenly Father, we do thank you for those who are serving here. They do it from the heart. E obrigado, Pai, por aqueles que estão servindo aqui e que o fazem de coração. May you use your word today to be a blessing for your people. Usa a tua palavra hoje para ser uma bênção para o teu povo. We commit the missionaries that we support in your hands. Entregamos os missionários que nós suportamos nas tuas mãos. We ask that you protect them, provide for their needs, Protege-os e providencia as suas necessidades. encourage them in their ministry, Encoraja-os nos seus ministérios and bless them, Lord. e abençoa-os, Pai. Be with each member of this church. Sê com cada membro desta igreja. Help us to be good witness for you. Ajuda-nos a sermos boas testemunhas para ti. We ask all this in the name of Jesus. Tudo isto pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou bem certo, Jesus, tu és o quarto homem na fornalha todos os dias, nascido do Espírito, lavado no sangue, o que Ele fez lá no Calvário é suficiente. Confio em Deus, meu Salvador, que nunca falha. Ele não falha. Confio em Deus, meu Salvador, que nunca falha. Ele não falha. Perfect submission, all
Bom dia, irmãos. Bom dia. E agora vamos pedir ao irmão Mário que proceda com a coleta, faz favor. Obrigado, Pai, que pões no nosso coração podemos oferecer daquilo que Tu nos dás, para que possamos partilhar com os outros que precisam e para que a Tua obra seja cumprida, Senhor. Obrigado. Em nome do Teu Filho amado, te peço e agradeço. Amém. Irmãos, vamos colocar de pé então para louvar ao Senhor. Culmina a última hora. Vamos pedir à irmã Margarida para dizer Lucas 23, do versículo 32 ao 48, e para o pastor dar a mensagem. Bom dia, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem.
E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus e estamos na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, que recebemos os nossos feitos merecidos. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando, Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo nos pés. Amém. Amém. Ora, irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. A mensagem de hoje é que devemos estar preparados, irmãos, para o dia quando a morte bater a nossa porta. A Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, havia dois salteadores que estavam ali também crucificados com ele. Um à direita e um à sua esquerda. Os dois salteadores estavam ali e mereciam um castigo. Isto é evidente porque um deles mesmo disse: tu ainda não temes a Deus e estão na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Aqui está um homem confessando: nós merecíamos ser castigados. Mas ele olhou para Jesus e disse ao seu colega: mas este nenhum mal fez. 3 pessoas morreram naquele dia. 2 estavam preparadas para a morte, mas uma delas não estava preparada para a morte. Milhares de pessoas viram Cristo e que 2 salteadores morreram naquela cruz, e milhares deles não estavam preparados se a morte batesse à sua porta. Reparem que o profeta Amós escreveu no seu livro que nós lemos, capítulo 4, versículo 12, escreveu a milhões de pessoas da sua nação as palavras que Deus disse para ele escrever. Preparai-vos, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus sabia que eles não estavam preparados. Eles andavam desviados completamente de Deus. Andavam adorando ídolos, não a Deus. Reparem que Jesus disse: entrai pela porta estreita que leva à vida eterna, e poucos há que entram por ela. E a maioria entra pela porta larga que leva à perdição, e muitos andam por ela. É triste que poucas pessoas estão preparadas para o dia da morte. É triste. Jesus estava preparado para a morte por 3 razões. Primeiramente, antes de eu vir ao mundo, eu já sabia exatamente o dia, a hora, o ano e a maneira e porque é que ele ia morrer. Eu sabia tudo isso. Não foi uma surpresa para ele quando ele morreu. Não foi uma surpresa para ele quando foi julgado injustamente. Não foi uma surpresa para ele quando ele foi crucificado naquela cruz. Ele sabia que ele ia morrer naquele dia.
Ele estava preparado para isso. Quando nós lemos o Velho Testamento, vemos profecias que foram escritas pelos profetas, algumas delas foram escritas milhares de anos antes de Cristo vir ao mundo. O primeiro profeta foi Moisés, que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E esses 5 livros da Bíblia têm profecias acerca da vinda de Cristo, referindo-se à sua morte e a ressurreição. Quem é que inspirou Moisés? Foi o próprio Senhor Jesus. E o Espírito Santo. Ele sabia tudo. A primeira profecia que nós lemos foi em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus criou Adão e Eva. Nós não sabemos quanto tempo estiveram naquele jardim. O que nós lemos é que Deus mandou a eles comer todas as árvores, a árvore da ciência, do bem e do mal. E o diabo, vendo a comunhão que Deus tinha com este casal, pensou: vou roubar este casal a Deus. Eu vou tentá-lo. Para que eles sejam desobedientes a Deus. Porque Deus disse: no dia que tu comeres da árvore da ciência do mal, tu vais morrer. E o diabo pensou: é isso mesmo que eu vou fazer, tentá-los. Então vemos que, após a tentação, Deus deu uma promessa à raça humana, àquele casal e aos seus descendentes. Estudamos em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Que um descendente da mulher havia esmagado a cabeça do quê? Da serpente. Esse descendente da mulher está-se referindo à vinda de Cristo. Um dia, Deus havia mandado o seu filho que havia nascer de uma mulher, não um pai humano, de uma mulher, e havia de esmagar a cabeça da serpente. Jesus sabia dessa profecia. Foi dita milhares e milhares de anos antes de eu vir ao mundo. Eu já sabia disso. Em Efésios 1,4 diz que Deus já tinha preparado o nosso caminho de salvação antes do mundo ser criado, já Deus tinha preparado o caminho da salvação. Vamos dizer em Efésios 1,4. O filho e o pai falaram os dois juntamente, planeando a maneira como havia de salvar as pessoas. Portanto, Jesus estava preparado. Lembre-se que 1000 anos antes de Cristo vir ao mundo, Deus guiou a David escrever no Salmo 40, e versículo 6 a 8, vou ler para vós as palavras que Deus guiou David a escrever. Sacrifício e ofertas não quisestes, as minhas orelhas furastes, holocausto e expiação do pecado não reclamaste. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleite-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aqui está Deus dizendo que havia de terminar com o sacrifício dos animais e que havia o seu próprio filho, havia de livre vontade, fazer um sacrifício perfeito e pagar a dívida do nosso pecado. Jesus sabia dessa profecia. Foi o que inspirou a David. Escreve isso. 1000 anos depois, o apóstolo Paulo, guiado por Deus, no capítulo 10, explicou esta profecia, naquele capítulo, dizendo: os sacrifícios dos animais eram sombras que apontavam para a vinda de Cristo, mas ele já veio e fez um só sacrifício perfeito. Não é preciso mais. E está sofrendo Jesus. Quem é que inspirou o apóstolo Paulo? Jesus Cristo. Está a ver? Que não sabia tudo. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, Deus inspirou a todo profeta. O profeta Isaías, o qual tem tanta profecia acerca da vinda de Cristo, que ele vinha nascer de uma Virgem Maria, aí
Isaías 7,14. Isaías capítulo 9, basicamente assim, dizendo: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de fidelidade, príncipe da paz. E depois fala que ele é um descendente do rei David que vai reinar por sempre. Dizer paz. Capítulo 53, temos um capítulo inteiro falando da vida de Cristo, do seu nascimento, do seu rejeitamento, da sua morte, explicando que era o prazer de Deus que o seu Filho morresse para dar-se dívida do nosso pecado. Depois fala da sua ressurreição e fala da sua ascensão para o céu. Está lá com escrito. Jesus sabia tudo das profecias. Nada aconteceu de surpresa por Jesus. Nada. Ele mesmo disse que nem uma jota ou um tio são retirados da lei sem que tudo seja cumprido. Os apóstolos, coitados, não ouviam aquelas mensagens, mas não, aquilo ao princípio não entrava. Várias vezes Jesus disse: é necessário que eu vá a Jerusalém e seja condenado pelos escribas e fariseus à morte e ressuscite. E eles olharam para ele: o quê? Tu vais morrer? É impossível. Eu não sabia. Estava escondido. Mas Jesus sabia. E avisou-os várias vezes. Nada estava escondido aos olhos de Cristo. Ele estava preparado para essa morte. Eu lembro a vós o que Isaías escreveu: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe? Jesus sabia disso. Quando ele morresse naquela cruz, todos os pecados do mundo inteiro haviam caído sobre ele. Sobre ele. 700 anos depois, Jesus então ensinou isso e disse aos apóstolos: convinha ir a Jerusalém para ser muitos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Noutra ocasião, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida para as suas ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 11. Na última Páscoa que Jesus celebrou com os apóstolos, e que ele disse: eu esperava muito celebrar convosco esta Páscoa. Então ele instituiu naquela Páscoa a Santa Ceia. E ele disse a eles: bebei deste cálice, porque isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Hoje vamos celebrar isso. Mas isto foi dito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, explicando que ele sabia que a sua morte ia o salvar. A morte dele tem o poder para nos redimir todos os nossos pecados. Foi escrito no Velho Testamento e Jesus disse que isto vai acontecer. Depois de tomar a Santa Ceia, Jesus foi para o jardim de Getsemane e orou que a sua natureza humana, irmãos, em que ele tomou forma humana e estava tentando, estava usando a própria natureza humana de Jesus a o tentar. Mas porquê que vais morrer naquela cruz? Eles não merecem nada. Eles não merecem nada. São pecadores. E tu vais sofrer por causa deles. E Jesus, sendo tentado, irmãos, estava sendo tentado. Ele orou fervorosamente: Pai, se é possível, passa-me este cálice, para mim não seja como eu quero, mas como tu queres. As palavras de Jesus.
após estavam dormindo, cansados, e ele ia fervorosamente a orar. Quando a mente do seu coração ficou bem firme, eu vou cumprir a missão que o meu Pai me deu. Levantou-se e disse aos apóstolos: estão dormindo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. E Jesus viu, da parte humana, viu a fraqueza da carne. Ele próprio viu. E ele orou fervorosamente para que Deus desse a força para cumprir a missão que eles tinham falado. Antes do mundo ser criado, já tinham planeado este dia, esta hora. A hora da morte de Cristo, irmãos, foi marcada no calendário de Deus, antes do mundo ser criado. Jesus disse, e o Pai, façamos o homem à nossa imagem. Jesus estava naquele dia com o seu Pai, criando o homem. E quando a gente lê esta passagem em Lucas, vemos que nada que aconteceu não foi nenhuma surpresa para Jesus. Nada. Jesus sabia a pessoa que interviu. Não foi surpresa. Na própria Santa Ceia, Jesus disse, um de vós vai me trair. E depois olharam para o outro, quem? Um de vós? Quem é? Jesus sabia. Um de vós vai me trair. Antes disso, Jesus disse aos apóstolos, escolhi 12, mas um de vós é um diabo. Eu sabia. Portanto, não foi uma surpresa, irmãos. Jesus sabia que a multidão que andava a seguir a ele, por causa dos milagres que ele fez, essa multidão havia de se levantar contra ele e condená-lo à morte. Jesus sabia disso. Não foi surpresa. Ele sabia que os líderes religiosos, que eram respeitados pela nação, eles haviam de planear a sua morte. E Jesus sabia disso. Não foi surpresa. Jesus estava preparado para a morte, irmãos, porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Só os pecadores que cometem pecado é que têm medo de encontrar-se com Deus. Lembra-se quando Adão e Eva pecaram? Antes de pecarem, a Bíblia diz que quando Deus falava no jardim, Adão e Eva estavam logo ali, prontos para ouvir a voz de Deus. Mas estavam com medo. Mas quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles esconderam-se e fizeram até cobriram-se eles próprios. E quando Deus falou, Deus disse, porquê é que estão com medo? E estão a dar desculpas. É a mulher que me deste, mais isto, mais aquilo. Mas estavam com medo. Uma criança que desobedece aos pais quando é pequenina e quando o pai, o homem, fala, ela fica com medo. Ela sabe o que faz. As pessoas têm medo de morrer porque sabem que têm pecado contra Deus e estão com medo de encontrar-se com Deus. Jesus não estava com medo. Ele nunca pecou. Numa ocasião, Jesus fez a pergunta aos seus inimigos: quem há entre vós que me pode dizer a mim que eu pequei? Alguém pode dizer alguma coisa? Ninguém. O que é que o anjo disse a Maria acerca do filho que ela ia ter? Eu vou ler para vós, Lucas 1:35. Pelo tamanho santo que de ti há de nascer, será chamado o quê? O Filho, o Santo que há de nascer. Ora, meus irmãos, nós temos aqui filhos e filhas. Nós podemos dizer que eles são santos que nasceram.
Todos nós já sabemos que nascemos no pecado, irmãos. Gostamos dos nossos filhos, tudo isso, mas eles não são santos. Há aqui uma nossa irmã, coitada, quando fala do filho, diz que o filho nunca fez nada. E eu fico a olhar para ela. Todos nós falhamos, irmãos. Todos nós. Não há ninguém aqui que possa dizer eu cumpri a lei de Deus 100%. Se você disser isso, é mentiroso. Já está pecado. Mas Jesus pode dizer isso. Nem um J nem um tio são retirados da lei sem que tudo seja aqui. Ele foi o único que cumpriu a lei de Deus 100%. 100%. O único. E é por isso que eu estava preparado para a morte, porque eu sabia, eu não pequei. Eu posso encontrar com o meu pai, porque eu nunca pequei. Pilatos testificou à multidão dizendo, este homem é inocente. Ele não fez nada. A própria esposa de Pilatos disse ao marido, tem cuidado, tive um sonho. Tem cuidado como julgas este homem. O próprio rei Herodes, Pilatos testificou, mandei a ele, ao rei Herodes, e ele examinou, não viu nada errado. E quando a multidão queria o julgar, ele lavou as suas mãos, olha, eu lavo as minhas mãos. Este homem está inocente. Não quer nada com o seu julgamento. E eles disseram, caia o seu sangue sobre nós. Pilatos sabia que Jesus estava inocente. O rei Herodes sabia que estava inocente. Os líderes religiosos sabiam que eu estava inocente. Que eles pagaram testemunhas falsas para ver se conseguiram condenar Cristo à morte. E as próprias testemunhas falsas contradiziam-se umas às outras. E a multidão começou a olhar, espera aí, mas afinal, este diz uma coisa, o outro diz a outra. Há aqui um problema sério. E finalmente o sumo sacerdote, querendo julgar Cristo à morte, tinha tido o condenado, é claro. Perguntou a Jesus, és tu o Cristo, o Filho de Deus? E vai Jesus, tu disseste. O homem rasgou os seus vestidos. Estás a ver? Ele blasfemou. Ele disse que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele merece a morte, porque confessou uma coisa. Ele blasfemou, confessou que é o Filho de Deus. É interessante, irmãos. O homem disse uma verdade, uma mentira. Ele disse, ele confessou que era o Filho de Deus, merece a morte. Ele confessou que ele é o Filho de Deus. Ele disse a verdade. Ele é o Filho de Deus. Mas ele errou porque não creu que Jesus fosse o Filho de Deus. E condenou à morte porque ele disse que é o Filho de Deus. Mas Jesus estava inocente. Maria sabia que o seu filho era o Filho de Deus. Os anjos do céu, arcanjos, sabiam que era o Filho de Deus. O próprio Pedro começou, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu creio no meu coração que Jesus é o Filho de Deus, o meu Salvador. Graças a Deus por isso. Não porque eu sou melhor que alguém, não sou nada. Foi Deus da sua misericórdia que revelou a mim. Este é o teu Salvador. É o meu Filho. O próprio Salteador disse, mas este nenhum mal fez. Disse ele ao seu colega. Nós somos pecadores, mas ele não. Ele não fez do mal. Está a ver? Um salteador morrendo ao lado de Cristo, dizendo, ele não fez do mal. Deus guiou o apóstolo Paulo para escrever estas palavras em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu pecado. Jesus nunca pecou. A própria Maria podia dizer a nós hoje, um filho, Jesus,
nunca fez nada errado. Eu tenho orgulho de ter um filho destes. O próprio José, Maria, podia dizer, ele nunca fez nada errado. Portanto, Jesus não fez nada de mal. E ele sabia disso. Quem de vós há que pode dizer que eu pequei? Ninguém podia dizer nada. Eu condenaram Cristo porque ele disse a verdade. Porque eles não acharam maneira de condená-lo. Falsas testemunhas, etc. E condenaram porque ele disse a verdade. Mas ele não pecou. Se Jesus tivesse dito que eu não sou o Messias, o Filho de Deus, ali pecava. Ali que ele pecava mesmo. Meus queridos irmãos, se Jesus não morresse naquela cruz, ninguém seria salvo. E quando Jesus estava na cruz, os seus inimigos que nasceram dele desafiaram a saltar daquela cruz e salvar-se a si e aos outros. Todavia, Jesus não podia sair daquela cruz. Ele não podia castigar os seus atormentadores. Ele disse, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ele não o fez. Não saiu daquela cruz porquê? Porque Jesus sabia perfeitamente que aquela hora, aquele dia, estava marcado no calendário do seu Pai. Ele não podia sair daquela cruz. Não podia. Jesus não podia sair daquela cruz porque tinha que ser obediente ao seu Pai. Pai, seja feita a vontade, não a minha. Jesus não podia sair daquela cruz porque ele sabia que era a única vítima inocente que tinha o poder para salvar as pessoas dos nossos pecados. Ele não podia sair daquela cruz. Estava ali. Jesus sabia que se fosse desobediente só numa coisa, a sua morte não tinha nenhum valor. Ele não podia sair daquela cruz. Ele tinha que estar ali e sofrer. Ele tinha que sofrer o castigo que a lei requeria, exigia dos nossos pecados. Jesus tinha que pagar esse castigo. Eu sabia disso. Ele não podia sair dali. Ninguém podia ter tanto para fora. Jesus sabia que só uma vítima inocente, pura, sem mancha, é que podia salvar a nós dos nossos pecados. Quais foram as palavras que Jesus disse antes de morrer? Pai, nas tuas mãos o quê? Entregue o meu espírito. Que uma pessoa estava preparada à morte. Foi as palavras que Estevão, antes de morrer, disse: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Todo o crente está preparado para a morte. As palavras que Jesus disse àquele salteador, que na última da hora, Deus revelou a ele quem era Jesus. Eu acho isto muito interessante, irmãos. Os líderes religiosos, os escribas e fariseus, esclarecendo Cristo e ensinando a Bíblia no sábado, todos os sábados. Eles não sabiam quem era Jesus. E um salteador que nunca ia à sinagoga. Só fazia coisas que não devia ter feito. Na última da hora, Deus mostrou misericórdia para mostrar a nossa salvação até para a Carol. E revelou a ele: tu és um grande pecador. Ele começou, eu mereço ser castigado. E Deus abriu os olhos daquele homem. O que ninguém via, Deus revelou àquele homem: este é o meu filho, o rei do Messias. E ele disse: Senhor, repare, Senhor, lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Deus revelou àquele homem: este é o Messias, o rei, o Senhor. E o homem tem misericórdia de mim. Ele quer ser salvo. Quer pertencer ao teu reino.
E Jesus, vendo o arrependimento e a fé daquele homem, disse a ele: na verdade digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O homem estava preparado para a morte. Mas o outro salteador não estava preparado. O homem, infelizmente, mesmo ao lado de Cristo, vendo como Deus revelou a ele através do seu colega, dizendo a ele: ele está inocente. Ele é o rei, ele é o nosso Messias. Ouvindo as palavras do seu colega, o homem foi rebelde até ao fim e não quis nada com Jesus, não estava preparado. E quem duvida de Cristo não está preparado para a morte. Não está preparado. Se você duvida que Cristo é o único que pode salvar, você não está preparado. Se você pensa que vai ser salvo pelas suas boas obras, você não está preparado. As suas obras nunca vão ser aceitas para a sua salvação. São impuras por causa do seu pecado. Deus nunca aceita uma coisa impura. A multidão que estava ali vendo Cristo morrer naquela cruz, a maioria deles não estava preparada para a morte. Os líderes religiosos que ensinavam no sinagoga não estavam preparados para a morte. Eles duvidavam e não tinham fé em Jesus. Pilatos não estava preparado para a morte. O homem sabia que Jesus estava inocente e condenou uma pessoa inocente à morte. Ele não estava preparado para a morte. Deus vai castigá-lo. Herodes não estava preparado para a morte. Ontem vimos um jogo, não sei se vocês viram esse jogo dos Blugeiros. Ficámos um bocado apontados com os Blugeiros no fim do jogo perderam. Mas eu via a multidão ali toda contente quando os Blugeiros estavam a ganhar o jogo, saltarem-se com toda a alegria. Mas no fim, quando os Blugeiros perderam, choravam por causa do jogo. E eu vendo aquilo tudo, irmãos, eu também fiquei a apontar, está claro. Gostava dos Blugeiros, tivessem ganho no jogo, até ficava todo bem. Mas fui para a cama e dormi. Não ia ficar agora zangado por causa disso. Mas o que realmente me achou e fiquei triste, o fato de que pagaram milhares de dólares para ver um jogo. Milhares de dólares. E por causa de um jogo ficaram contentes e tristes. E a maioria não está preparada para a morte. Nem pensam que precisam estar preparados. Não pensam. Eu fico triste. Vejam lá aquela multidão, gastar tanto dinheiro numa coisa que não presta para nada. Mas quando se refere a Deus e a Cristo, não querem nada com Ele. Não estão preparados. Larga a porta que leva à perdição e muitos entram por ela. Estreita é a porta que leva à vida eterna e poucos entram por ela. Será que o querido irmão está aqui hoje, irmão? Será que realmente você está preparado para a morte? Só há um cordeiro que tira o pecado nosso. Quem é esse cordeiro? É o Senhor Jesus Cristo. Só há uma porta pela qual a gente tem que entrar para ser salvo. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar para mim, salvar-se-á e entrará e será pastor. Só há um pastor que morreu na cruz para nos salvar. Jesus disse que sou um bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Só há um caminho
que nós podemos andar, que nos possa levar à vida eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só há um nome pelo qual nós podemos ser salvos. O apóstolo Pedro, em Atos 24, versículo 12, diz a milhares de pessoas: só há um nome debaixo do céu que nós podemos ser salvos, pelo nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Só há uma fé. As pessoas dizem: eu tenho muita fé. E eu pergunto: mas qual é a fé que você tem? Eu tenho muita fé. Mas fé em quê? Eles não sabem a fé que estão a falar. Só há uma fé que nos garante o perdão e a salvação. É a fé em quem? Em Jesus Cristo. Crendo que a sua morte pagou a minha dívida dos meus pecados e que a sua ressurreição dá a certeza que um dia eu vou ressuscitar dos mortos. Jesus disse: a sua ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Está a ver? Crês tu nisto? Vemos sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, queridos irmãos, esta foi a mensagem que Deus pôs no meu coração para entregar a vós. Prepara-te. Vamos nós levantar-nos, então, para cantar no domingo. Vamos para o pé. O título do hino é Sou Feliz. Quem tem Jesus na sua vida é feliz. Agora vamos ler então a passagem em 1 Coríntios, capítulo 11, e versículo 23. Porque
Porque ao receber o Senhor, também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comeis este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e se come este pão e bebe este cálice, porque come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não junteis para a condenação, quando as demais coisas ou não as hei quando for. Ora, queridos irmãos, aqui temos um mandamento que Deus nos deu para nós cumprirmos o ritual que aponta para aquilo que nós hoje falamos acerca do sacrifício que o Senhor Jesus haveria de fazer em nosso lugar. O corpo dele havia-se um castigo que a lei exigia que fosse. Nós devíamos ser castigados, porque a lei exigia que todo o pecado fosse castigado. E Jesus, naquele dia, ele foi castigado em nosso lugar. Todo o nosso pecado foi carregado no corpo de Cristo. Os sofrimentos que ele padeceu, toda aquela coisa que aconteceu, foi posto em Cristo. O cálice representa o sangue do Novo Testamento. No Velho Testamento era sangue de animais. Mas, como nós explicámos, Jesus veio para cumprir esses sacrifícios que eram sombras que apontavam para o sacrifício de Jesus. E ele agora disse: Este há de um concerto eterno, no sangue, que é derramado por vós. Sobre isto com fé, com amor e com gratidão. Isto é um novo conceito. Reparem que também aqui lemos que cada cristão deve examinar-se a si mesmo. Porque se Cristo morreu por causa dos nossos pecados, irmãos, isto quer dizer que nós devemos ter cuidado como vivemos. E se há alguma coisa na nossa vida que Deus não está aprovando, é melhor a gente examinarmos e admitir e confessar e pedir perdão a Deus. E Deus promete que nos perdoa quando vê sinceridade e arrependimento verdadeiro. Portanto, eu vou pedir então para todos nós curvarmos as nossas cabeças e orarmos a Deus. Obrigado pela promessa. Disseste, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, querido Pai. Ora, vou pedir aos diáconos agora, o Mário Mendes e o Paulo Abel, para dar o pão. Agora, vou pedir ao Paulo Abel para pedir a bênção sobre o pão. Queremos agradecer, podemos estar todos aqui a partilhar, Senhor, a partilhar a Santa Ceia que Tu nos instruíste para fazer para sempre, Senhor. Fica agora connosco, Senhor, neste cumprimento e abençoa este pão. Em nome do Teu Filho amado, te peço e agradeço. Amém. 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 Portanto, o Senhor Jesus Cristo
O meu pão disse: este pão é o meu corpo, que é para ti e para vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos tomar. E agora vou pedir ao nosso irmão Luís Rezendes para pedir a bênção sobre o cálice. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, por estar aqui juntos, ó Pai, partilhando, ó Pai, deste ato tão maravilhoso que nos faz lembrar, Pai, da tua última noite com os teus discípulos, ó Pai, ali naquele quarto onde tu fizeste o mesmo, Senhor, prometendo que o farias uma vez que tu voltasses, Pai. Obrigada mais uma vez, Senhor, pelo amor incondicional, ó Pai, que foi ao entregares o teu Filho, Senhor, por cada um de nós, morrendo ali naquela cruz, ó Pai, uma pessoa inocente, como nós aprendemos esta manhã, Senhor, e sem pecado, ó Pai, e que nunca ninguém conseguiu encontrar alguma falta nele, Senhor. Mas mesmo assim, voluntariamente, ele se ofereceu ali, ó Pai, para a remissão, ao derramar o seu sangue, Senhor, ele se voluntariou, Senhor, ali naquela cruz, para o benefício de todos nós, Pai, e por isso somos eternamente gratos. It is in the name of your Son that I pray. Amen. Amém. Agora, vamos então para a nossa oração. Depois de pôr o cálice, dizes: cálice para o novo instrumento do meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Agora vamos para então pôr de pé e terminar cantando juntos. Estar aqui convosco. It was a wonderful day to be here with you. And I'm sure God is very pleased to be here as well. Amen. Now we bless Mary Men's. If you finish in prayer, please. Heavenly Father, once again, thank you for allowing us the privilege to come to your house, to honor you, to worship you. It's always a pleasure and a great honor to be able to be here and partake in this wonderful celebration. But more importantly, Heavenly Father, thank you for what you've done for us. Thank you for dying on that cross, even though we're not worthy of it. Thank you for the remission of our sins.
We ask, Heavenly Father, that you now bless each and every one of us here, help us go home safely, and return back to your house next week. All this we ask in your precious name. Amen. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. And the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be upon us till we meet again. Amen. Amen.